Boa noite a todos, muito legal todos vocês aí. Agora eu queria falar uma coisa, viu? Para receber esse cara que é uma referência para tanta gente, precisa ser um som de referência para tanta gente, né? Então a gente vai de Led Zeppelin para poder receber nosso amigo de hoje, né? O nosso monstro da nossa quinta-feira, nosso grande amigo Palmiro Torrielli. Vou chamar ele aqui já para vocês. Só para lembrar, quem quiser a camiseta, entra lá na página do Estilo Sincero, clica no link da bio e compra a camiseta, compra bastante, tá? Tenho 4 filhos e aí precisa pagar a mensalidade da escola, essas porra toda, né? Aí precisa comprar a camiseta, né, gente? Senão... Aí, já tava aí esperando nós. Fala, Léo. Fala, Palmirão! Tudo bem? Tudo bem, meu Tamo amigo? aí. Tamo aqui na luta. Tranquilo? Calor no Rio hoje. Calor. Tá Tá tudo bem, tudo bem. tudo tranquilo. Você tá na sua casa, naquele quartinho que tem aquela biblioteca fantástica, é isso? Tô escondido, porque agora diz que não pode mais botar a biblioteca, porque você quer aparecer. Então eu virei o computador para cá, para a parede, a biblioteca tá Ah, lá. entendi. Diz que não Entendi. pega bem, não é politicamente correto aparecer os livros. Entendi, Palmeiras. Nós estamos Então, nessa se... fase, né? Que tudo dá problema, né? Não é isso? a Tudo minha, tem um a minha problema na nossa mulher, vida. minha mulher diz o seguinte, que eu moro nesse escritório aqui, então Entendi. Seu não, apartamento não é em foi não. volta dele, né? Em volta dele. É que eu derrubei café aqui na coisa, eu tive que ajeitar o computador para cá. Entendi, entendi. Palmiro, queria primeiro agradecer você disponibilizar seu tempo e Que todo o é seu isso. conhecimento aí para a gente poder bater esse papo. Obrigado. Prazer, Léo. Nós já somos amigos velhos, de velha guarda. Não, com certeza. E eu ia até falar isso. Porque assim, ó, o primeiro curso de terapia manual que eu fiz como fisioterapeuta foi um curso que você deu junto com o Edelberto de Mulligan, lá na clínica do Ado Sartori, aqui, né? Uh! Isso foi em 1999, se eu não me engano, por aí. E foi o 2000, primeiro. mais ou menos. 2000, é Isso, por aí, por 2000. ali. Foi o primeiro curso de terapia manual que eu fiz. Depois que eu fiz isso, eu falei assim: é isso que eu quero fazer. É terapia manual, que é um negócio legal. E você foi uma Oh, das que... grandes inspirações para tudo isso, entendeu? Isso, essa coisa hoje, essa internet. Voltou aí, Léo? Voltou, voltou. Então, assim, Então, você foi um dos grandes responsáveis de eu entrar nesse mundo da terapia manual, foi você. Entendeu? Pode ter certeza disso. Foi uma das grandes inspirações que eu vi todo aquele curso, todo aquele conhecimento, toda aquela manualidade. Eu falei assim, é isso que é legal. É assim que eu quero tratar meus pacientes. Então, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui e oh, falar para você que você é uma grande inspiração para mim e deve ser para muita gente que está aí também assistindo, né? cara, fiquei muito feliz com isso, que essa é uma história que eu não sabia. Eu sabia que te conhecia de algum lugar antes da gente ter mais assim contato, mas não lembrava que era desse curso, cara. É, Verdade. Era um calor 1999. danado na sala, sem Isso, ar-condicionado, foi em isso, condições precárias o curso na clínica, mas tentamos exato, fazer alguma coisa. exato. E foi muito legal, foi muito legal. Caraca. E eu lembro que no E você almoço sabe ainda estava quem. conversando. Fala. Ah, fala, fala. Desculpa, desculpa. Não, então, no Pode falar. almoço desse curso, no almoço de domingo desse curso, a gente foi almoçar naquele restaurante italiano que se chamava Di Cunto, não sei se você lembra. E aí a gente Lembro, estava lembro. almoçando e eu sentei do seu lado e eu falei assim, Paulo, deixa eu te perguntar um negócio, eu queria trabalhar com terapia manual, como é que eu faço para me aprofundar, como é que não sei o quê? E aí veio aquele monte de informação. Não, ó, se você quiser fazer tal coisa, você faz isso. Se você quiser fazer tal coisa, faz isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas essa base que a gente te deu do Mulligan já vai te ajudar nisso, 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 não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, tá. Aí eu lembro que eu tava com uma amiga minha, daqui a pouco ela entra, aí a Melina ela vai lembrar. Aí eu falei assim, Melina, você viu que esse cara sabe? Meu Deus do céu. Que Eu consegui, eu consegui saber 10% desse cara, já tô feliz pra caramba. Entendeu? E aí foi um Que legal. motivador para eu poder estudar tudo isso, cara. Muito obrigado mesmo, de verdade. Essas pessoas Pô, inspiram a gente.
servem de referência pra gente, então é importante você vir na quinta-feira, que é a Quinta dos Monstros, que é o seu lugar. Pô, fiquei muito feliz com isso, Léo. Eu estava falando para você que aquele curso tinha até um cara que ficou muito amigo, apesar de ter ido embora, é o Pablo Scorza, que é um Verdade, né? alpinista. Até hoje tem Verdade. foto dele lá no Mulligan, ele tem fotos lindas no Instagram, escalando e tal. E o Sim, Pablo me corrigiu num negócio, eu falei, pô, você é alpinista? Ele falou, alpinista não, eu sou um escalador, alpinista é quem vai para os Alpes. verdade, Nunca mais verdade. esqueci esse Você conceito. sabe que eu lembro, ó, minha memória também é boa. Nesse curso, ele começou, ele não estava acreditando muito no negócio. Aí ele estava com uma dor no joelho, e aí você colocou ele em decúbito ventral e falou assim: peraí, deixa eu ver como é que tá esse joelho. Aí quando você começava a flexionar o joelho dele, você via que tinha uma compensação de movimento na sacroiliaca. Aí você fez assim: não, mas isso aqui não é joelho, não. Isso aqui tá vindo lá de cima. E aí você foi, fez um mulligan para sacroiliaca e falou assim: vê agora. Ele, nossa, meu joelho melhorou. Aí deu aquela. Aí ele acreditou em tudo, entendeu? Aí Era a o visão olhar. osteopática. Visão Isso, osteopática, combinada, que a gente começou a osteopatia muito cedo, né? verdade. O Dan falou que vocês faziam um no outro, né? Era muito legal. Vocês compravam os livros, faziam um no outro, Foi para ir essa a história. aprendendo. É, da- Vocês são da primeira turma de osteopatia do Brasil, né? Nós trouxemos a osteopatia para o Brasil. É, nós trouxemos, foi a primeira turma. O grande responsável. Obrigado também por isso, né? Porque Oh, senão a gente foi. não ia conhecer. Mais uma para agradecer, Palmeirão. Então, assim, ó, Oh. de verdade, estou muito feliz que você está aqui, de verdade. Eu estou muito feliz que você também é um coxinha como eu, né? Então, Léo, Somos todos coxinhas. eu sou as coxinhas. Reunião de Olha, o Milton coxinhas. vai entrar aí, hein? O Milton vai entrar aqui e vai ficar bravo com a gente. Ah, mas eu engano ele por causa da minha barba. Ele gosta de mim por É causa da minha verdade. barba. Palmeirão, É, Léo, ó, nosso fala. assunto hoje é uma coisa que você estuda muito, que eu sei que você gosta muito de estudar isso, e que você é uma referência na gente desse tema, que é o tema da cefaleia. Então, eu queria primeiro que você desse assim, uma definição para a gente, né? Como que a gente pode entender essa cefaleia na complexidade que ela é. Porque a gente sabe que assim, ela pode ser consequência de uma série de problemas, ela pode ser causa primária. Então, como é que você entende esse raciocínio da cefaleia? Olha o Dan aí, ó. Não sei se você conhece, tem um rapaz assim, ó. Dan, Ah, Dan tá aí, ó. tá aí, ó. Fala, Dan. Beijo grande. Fala, Dan. O Dan foi o cara que inaugurou a Quinta dos Monstros. Olha aí. Então, Léo, eu comecei esse interesse por cefaleia há muitos anos, né? Eu contei essa história várias vezes com a Elizabeth Carola, que tinha me dado um livrinho do Rocabado, né? Que era Cabeça e Pescoço, Tratamento Articular, e lá tinha um capítulo de cervicocefaleia. E eu queria buscar naquela época, eu formei em 80, né? O Dan formou um ano antes de mim, né? E aí eu queria buscar algo assim diferente e tal. E aquele capítulo de cervicocefaleia marcou muito, assim como a parte do livro de ATM e tal. E foi muito interessante. E depois, quando a gente começou o curso de osteopatia, que nós fomos da primeira turma, começou em 85, mais ou menos para 86, segundo semestre, assim, eu comecei a ver também várias coisas de osteopatia que podiam ser aplicáveis a cefaleia. Então, a cefaleia realmente sempre foi assim um campo que eu sempre gostei, me identificava, via a complexidade, né, da cefaleia. Então, foi mais ou menos essa história. Você refaz a pergunta agora que eu estava pensando nisso aqui. Entendi. Não, eu queria que você falasse para a gente uma definição de cefaleia, né? Como é que a gente pode classificar, definir essa cefaleia para a gente poder entender? Porque eu gosto de começar as coisas entendendo pela definição, sabe? Que se a Então, gente entender a definição, você já consegue organizar na cabeça, vamos dizer assim, né? cefaleia é o nome médico, né, científico, que a gente dá para dor de cabeça, né? Tá. Então, existe uma confusão, às vezes os pacientes vêm, é muito interessante isso aí, porque a cefaleia pode ser causada por diferentes causas, podem te dar dor na cabeça, né? Uma inflamação, uma meningite pode te dar dor na cabeça, uma infecção, um tumor, a coluna cervical pode te dar dor na cabeça, e uma disfunção cerebral propriamente dita.
Então, tudo isso pode ser causa de dor na cabeça. E é muito engraçado que às vezes vem um paciente no consultório e fala assim, quando a dor é no rosto, né, nos olhos, tudo na face, ele não diz que é na cabeça. Mas qualquer outro Sim. tipo de dor, ele diz assim, eu tenho enxaqueca, porque a dor é na cabeça. Então, a enxaqueca já passa a ser um diagnóstico de um dos tipos de dor de cabeça, né, desses 300 e poucos que a gente tem na classificação internacional de dor de cabeça. Então, é só diferenciar cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa. Uma é um nome mais científico, o outro é um nome mais popular. E enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça. Então, às vezes o paciente, então não tem dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Não, peraí. Vamos ver se a sua dor de cabeça é enxaqueca, né? Porque pode ser que não seja. Então, essa é a primeira coisa para a gente diferenciar um pouquinho assim, né? Entendi. E me fala uma coisa, eu sei que assim, tem vários autores que classificam, né, essa questão das cefaleias de várias maneiras, né? Então tem cefaleia cervicogênica, cefaleia por DTM. Então, qual que é a classificação que você mais usa e por que você usa essa classificação? Então, como é que você divide todos esses tipos aí? Como é que você faz uma classificação desse tipo de paciente? Então, Léo, a dor de cabeça, ela tem alguns aspectos assim interessantes em termos do estudo dela, né? Um dos primeiros congressos que um dos maiores pesquisadores de dor de cabeça era aí de São Paulo, da Santa Casa, professor Edgar Rafael Júnior. E ele conta no livro dele que o primeiro congresso de dor de cabeça na Europa, né, já tinham neurologistas que tratavam dor de cabeça. O primeiro congresso que reunia as pessoas não tinha mais de 50 pessoas. Isso em 50 e pouco, 60. Então, a gente não está tão longe assim. Em 1988, resolveu se juntar, então, um grupo, porque cada um falava uma linguagem. Isso que você está falando de definições, é muito importante a gente falar a mesma língua, né? A gente vê isso também na osteopatia, com FRS, RS, que a gente contesta, mas faz uma unificação de linguagem. Então, em 88, um grupo se reuniu, antes um pouquinho, em 88 saiu a primeira classificação internacional de dor de cabeça. Nós pegávamos a experiência de cada um, era uma classificação muito ligada assim, ao que os clínicos pensavam tal, e trouxeram. Depois teve uma outra classificação em 2004, e nessa de 2004 já começou a entrar um pouquinho mais de evidências, né? Eles começaram a colocar um pouquinho, mas misturava muito com a experiência clínica. Tinha médico lá, um que eu não lembro o nome agora, ele era um dos maiores especialistas em cluster headache, e numa das discussões, os caras, não, mas isso aqui, tal, é porque, eu sou o cara que tem a maior experiência, então é assim porque eu estou dizendo que é assim. Então até 2004 ainda tinha muito isso. E depois aí a classificação de 2013 já foi aperfeiçoada, e depois ela teve agora uma versão de 2018, que é a ICD-3, a terceira versão, e essa sim, essa é uma versão que basicamente ela não pegou só especialistas, ela pegou só mais evidências científicas para tentar colocar. Eu tenho muitas críticas à classificação em relação, principalmente à área que os médicos não dominam, que é a cefaleia cervicogênica, que a gente depois vai falar um pouco. Então, a minha crítica é um pouco em cima da cervicogênica. Mas eu vejo a necessidade de classificar. O problema é que você tem assim, critérios de classificação e esses critérios passaram a ser usados como um diagnóstico também. Se misturou um pouquinho esse aspecto, que eles eram para pesquisa, para fazer um coorte daquele grupo que se enquadrava dentro disso, sim, e virou um diagnóstico, né? Então, aí é claro que algumas pontas ficam fora desse nó e elas estão um pouco afastadas. Então, a classificação é essa. Essa classificação foi feita e traduzida para várias línguas e é disponível gratuitamente em todas as sociedades de cefaleia do mundo. Tem a Sociedade Brasileira de Cefaleia, você entra lá, você baixa a tradução brasileira. A gente classifica as cefaleias, é muito fácil. Apesar de ter 300 e poucos tipos, você não tem 300 mecanismos de cefaleia. Isso entendi. É ponto pacífico. Então, existem elos que são comuns, né, em alguns tipos. O processo de sensibilização central é um elo comum que liga muitas cefaleias. Mas a gente divide as cefaleias em cefaleia primária,
que é são todas as cefaleias que são idiopáticas, que não têm uma causa conhecida. Nesse grupo ficam as migrâneas ou as enxaquecas, né? Fica o grupo da cefaleia tensional, que você que também já está mais velho, chamava de cefaleia de contração muscular. Depois a gente viu que mais de 50% dos casos os músculos não estavam em contração, então chama-se tension type headache. Isso. Entra um terceiro grupo, que são as cefaleias trigeminais autonômicas. Você tem a mais famosa, é o cluster headache, a cefaleia em salva. Lembra aquelas técnicas de osteopatia que a gente fazia para gangue esfenopalatino e tal? Ainda se faz, né? Sim. Sim, então, sim. É dessa daí. E um quarto grupo, que é uma miscelânea de cefaleias primárias, não classificadas, que entra até uma que eu coloquei, que é a ponytail headache, aquela do rabo de cavalo. Sim. Entra algumas cefaleias desse tipo. Essas primárias são as cefaleias idiopáticas. A mais prevalente delas é a cefaleia tensional. Mas nos consultórios médicos não é a tensional, são as enxaquecas, porque a enxaqueca dá uma dor muito forte, né? E as crises são muito intensas, assim, duram 72 horas, com dor assim de moderada a intensa, associada à náusea. Então, quem tem enxaqueca vai procurar primeiro, né, o tratamento. E a tensional, a dor é de fraca, moderada, você pode correr um pouquinho, você melhora com a atividade física, a enxaqueca na crise, se você correr, você piora. Então, ela busca mais tratamento nos consultórios, os pacientes que têm enxaqueca, mas a maior prevalência é a tension type headache, a cefaleia tensional, né, desse grupo das primárias. O grupo das secundárias é o grupo que tem praticamente, são todas as cefaleias que têm uma causa conhecida. Então, a cervicogênica, ela faz parte do item 11 das cefaleias secundárias, que envolve olhos, ouvido, tal, e coluna cervical. Então, ela está lá. Mas uma cefaleia por excesso de cafeína é uma cefaleia secundária, né? Ou por falta de cafeína. Uma cefaleia dos monges, da hipóxia, da altitude, era uma cefaleia secundária. Uma que saiu da classificação, que era a síndrome do restaurante chinês, por causa do glutamato monossódico, mas que alguns médicos ainda consideram, em alguns pacientes, mas saiu da classificação, também, porque a causa era o glutamato monossódico. Uma cefaleia por tumor, aneurisma, uma cefaleia por disfunção temporomandibular clássica, né? Pela DTM, sim. A gente pode falar um pouquinho nisso, porque aí entra uma outra classificação, ela é uma cefaleia secundária. Então, todas aquelas que têm uma causa conhecida. A cefaleia pelo trauma, pelo whiplash, ou síndrome do chicote, é uma cefaleia secundária. E dessas aí, o que importa mais para a gente são as cefaleias pós-whiplash, pós-trauma, a cefaleia cervicogênica, essas das secundárias, o foco maior nosso vai ser na cervicogênica. E tem um terceiro grupo, onde ficam as neuralgias, né? A neuralgia occipital, que a gente trata igual a cefaleia cervicogênica, mas ela é classificada no grupo das neuralgias. Então, são essas três partes da classificação. Na última classificação, eles colocaram um item que é interessante, que é um apêndice. E nesse apêndice, você coloca as ideias que você tem para melhorar a classificação ou sugere cefaleias que precisam ser classificadas. Por exemplo, a cefaleia pela dor miofascial está no apêndice, ela não é classificada como uma cefaleia secundária ainda, né? Então, mas ela está lá, já é um caminhozinho para ela, como ficou antes a cefaleia, o grupo da cefaleia pela DTM, que hoje tem uma classificação própria, né? A classificação internacional é o melhor que a gente pode ter para esse momento, e a gente está evoluindo, né? E aí a gente comenta um pouquinho o que eu acho em relação à cefaleia cervicogênica, quando a gente falar da cervicogênica. Mas, a grosso modo, o panorama, você tem um panorama geral das cefaleias, é esse daí. E isso que você falou foi essa classificação. O Heráclito está aí. Um beijo para o Heráclito. É o Heráclito. A Mariana grande. Também está aí. Ele falou dessa classificação, essa ICD-H3, né? Esse é o ICD-H3, é a última. E aí ele fez até uma pergunta aqui, Palmiro. Até quando essa classificação do ICD-H3 deve ser compreendida pelo físio? Eu acho, Heráclito, que ela
ela sempre deve ser compreendida pelo físio, porque você vai lidar com médicos, né? Mesmo que você se torne um primary care, um profissional de atenção primária, que é a nossa meta, não nós individualmente, que acho que a maioria que está aqui na live já são um primary care, um profissional de atenção primária. Mas mesmo para a gente, como profissional de atenção primária, se eu referir um paciente para um médico, eu vou dizer, olha, eu acho que esse paciente é uma cefaleia septicogênica, você precisa fazer um bloqueio e tal. Agora, ela é importante para a gente, mas ela é uma classificação muito médica, Léo. Você imagina? Eu fiquei um período lá com o Morrice, lá no Fundão, eu ia alguns dias, assim, no ambulatório, né? Um longo período, com ele, com o Sérgio Murilo, isso muito tempo atrás. E um dia, depois de um tempo, ele me chamou e falou, Palmeiro, vem um americano aqui que faz os critérios de classificação das cefaleias, olhos, ouvidos, nariz, garganta, tal, desse grupo 11. Olha, Léo, o cara foi lá, deu uma aula brilhante, ele nunca tinha ouvido falar no teste de flexão ou rotação C1, C2, porque os médicos normalmente leem a literatura médica, né? A gente lê a literatura médica e a nossa. Exato. Então é importante que você vai ter que ter essa interface. E eu vejo muitos progressos na classificação. Eu acredito que a classificação melhorou muito. Na parte de cervicogênica, ela está empacada ainda, mas também houve avanços. Então, vamos devagarzinho, né? Sim, com certeza. Eu acho que é importante manter essa comunicação, porque assim, eu acho que a gente passou por isso, né? A gente passou por um tempo de odiar os médicos e acho que agora a gente está voltando a conversar com eles, sabe? A gente teve uma fase que, assim, vocês estão falando só merda, não vai precisar de vocês. Aí agora a gente está vendo que é o seguinte, não é que não precisa deles. A gente pode trabalhar junto, entendeu? Pode trabalhar junto. Deve trabalhar junto. E a gente vai beneficiar o paciente com isso, né? Então, eu acho que essa é a parte mais importante, né? De tudo isso. Agora, e você já deu um spoiler aí que você já vai falar, você já falou do teste de flexão rotação, que eu ia perguntar depois desse teste. E deixa eu só avisar a galera aqui que é o seguinte, ó, aqui em cima tá o nome da página do Palmiro. Quem quiser, entra lá, segue a página do Palmiro, porque tem um monte de informação legal lá. E, inclusive, desse teste de flexo rotação, ele faz uma reflexão muito interessante lá na página dele. Então tá aqui em cima, ó. Clica aqui, segue lá que vocês vão gostar. Tem muita coisa boa. Opa! Palmiro, me fala uma coisa. Como que a gente consegue fazer um raciocínio dentro da nossa da terapia manual, né, que é a nossa ferramenta, para conseguir tratar esses pacientes com cefaleia? Então, o que a gente tem de recurso dentro da terapia manual para ajudar esse tipo de paciente com cefaleia? Como é que a gente faz esse raciocínio? Então, eu acho que, Léo, independente se a gente é osteopata, como nós somos, fisioterapeutas, como nós também somos, a gente, como terapeutas manuais, eu vou botar um rótulo assim, eu não gosto de rótulo, mas um rótulo para ficar uma coisa maior. O Dan aí, que fez cursos com o David Butler, lembra que o Butler falava nos primeiros dias do curso dele, que nós, ele falava como fisioterapeutas, mas a gente aí expande isso para terapia manual, nós tratamos processos e não patologias. Isso é a primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Então, dor é um processo, você trata um processo. Hipomobilidade é um processo, né? Hipermobilidade é outro processo. Alteração vascular é um processo. As disfunções, algumas neurais, são processos. Perda de força muscular é um processo. Então, o que a gente precisa identificar nesses pacientes é o que a gente chama esses processos, né, no modelo aí que a gente usa hoje, de impairments, né? Esses déficits. E quais são os principais que a gente precisa identificar? Que a literatura é vasta em estabelecer essa relação. Um déficit postural, e esse tem artigos muito controversos, né? Agora eu estava na live na semana passada, sábado, na live não, num curso lá da Espanha, com o Roy Latouche, a galera, e estava o Torres Coeco, né? E ele é muito radical, né? Muito bom, mas muito radical. Ele diz, não há evidência postural. Não, tem artigos que falam muito bem a respeito de uma evidência de posturas de projeção da cabeça produzirem dor de cabeça. É claro que não é em todo mundo. E tem artigos que contestam. O grupo de Ribeirão Preto já fez, a Thaís já fez, o pessoal da Débora Bevilacqua. Então, esse é um déficit que a gente tem que olhar, porque pode ser que em um dos pacientes ele seja importante. Se você pegar os primeiros trabalhos do Jim Watson,
talvez tenha um perfil de alteração postural. É isso que acho que precisa ser detectado. Porque que tem alguma coisa na Exatamente. postura, tem. Mas a gente está com uma tendência a achar que a postura não é culpada, mas às vezes tem alguma coisa ali que ainda precisa fuçar. E normalmente ela não é culpada, mas você vai encontrar algumas evidências de culpabilidade em alguns casos, porque nós, Isso, a isso. ciência, você estuda muito na ciência populações, né, Léo? E no Sim. consultório você trata pacientes, indivíduos, né? Padrões, É claro que você. populações, né? É isso aí. Então, esse é o primeiro. Aí os déficits articulares, que a gente vai avaliar os movimentos osteocinemáticos, mas nem sempre eles estão tão restritos, e os artrocinemáticos, né? Seja Tá. com avaliação osteopática, quiroprática, aí cada um vai fazer do seu jeito, do Maitland, do Mulligan, né? Então é esse. Sim. Avaliar o tecido neural, porque tem algumas vezes comprometimentos, síndromes de entrapment do nervo occipital, né? Do maior, menor. Ver a função muscular, porque tem uma literatura vasta mostrando a importância dos flexores profundos, ou seja, o déficit dos flexores profundos, que, aliás, tem uma associação com projeção anterior da cabeça, em alguns casos, né? E Sim. avaliar a parte vascular. Então, a primeira coisa é identificar esses impairments. Se a gente identifica isso, a gente já começa a ter algumas pistas para onde a gente vai direcionar o tratamento. Eu acho que se a gente conseguir identificar isso aí, porque a partir desses impairments é que vão vir as informações sensoriais que vão para o núcleo trigêmeo cervical e é o que vai fazer esse link entre Sim. a maioria dos processos de cefaleia através da sensibilização do núcleo ou desse desequilíbrio, do desbalanço, vamos botar assim, Sim. desse núcleo. Entendi. E me fala uma coisa, me fala desse teste de flexão e rotação, que assim, eu li aquela sua publicação, gostei muito, queria até avisar, pode ler lá que é muito legal, mas explica pra gente esse teste de flexão e rotação e quando que a gente deve utilizar, quando que ele é válido pra gente utilizar como informação. Então, ó, o teste de flexão-rotação é um teste validado cientificamente. Outro dia eu falei aí com a Débora Bevilacqua, ela até já tem lá no laboratório dela, nas pesquisas, já como uma coisa para os pacientes do ambulatório e tudo. É um teste que eu já revirei a literatura, não consegui descobrir quem que bolou esse negócio do teste, entendeu? Já vi, tinha coisa em livros antigos, já havia, mas não tem uma descrição como uma coisa. A gente Você tem lembra do diferentes livro? testes. Ó, você que é um cara que conhece muito livro, você lembra do livro que chama Manipulações Vertebrais, do Maine? Um livro Opa, eu pequenininho. adoro esse livro. Esse livro tem o teste de flexão-rotação. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida. Foi nesse livro aí. Então é muito Ele antigo. tem, ele tem, mas tem um livro do grupo também, do Kaltenberg, que tem, do Sim. Evgent, que também tem. Então, o Vorak também tem. Então, mas quem descobriu esse treco? Não sei. Tá aí, Bom, né? então, esse é um teste interessante, né? Algumas escolas de pensamento só realizam esse teste, realiza esse teste quando o paciente chega e você vai lá e faz o teste de flexão-rotação, que para quem não está habilitado, não está entendendo, consiste em fazer uma hiperflexão da cervical, manter essa hiperflexão, às vezes você faz uma ligeira antipulsão para botar mais intenção e gira passivamente para um lado e para o outro. Normalmente, esse teste avalia C1, C2. Então, C1, C2 é onde acontece 45%, 50% da rotação cervical. Se tiver 80 é 40, C1, C2. Se tiver 90 é 45. Então, se o teste for menos que 32, ou houver dor para o lado da rotação, você pode caracterizar que ele é um teste positivo, confiável, reprodutível e fácil. E só uma coisa, só para deixar claro, o teste é feito passivamente, né? Então é flexão, Passivo. anteriorização e rotação. Tudo isso É passivo. uma flexão, você põe o mento no E externo, o e aí peso, você pode fazer uma ligeira antipulsão. Ela não entra Tá, como critério, mas a gente faz um pouquinho. tá, Se der isso, o teste é considerado positivo. tá. Agora, é importante frisar que ele avalia, né, o segmento C1, C2. Então, Sim, como muita gente fez o teste, pesquisadores, o Toby Hall e vários deles,
há uma tendência a acreditar que, em estando esse teste negativo ou não presente, não existe a cefaleia cervicogênica. Isso é uma falácia, porque a cefaleia cervicogênica vem dos níveis occipital C1, C1C2, C2, C3. Entanto que um dos caras, o Jim Watson, ele diz que a maior parte é C2, C3, o Becker diz que é C2, C3, e esse teste não pega C2, C3. Mas no Mulligan, de uma forma, eu acredito que muito inteligente e racional, a gente não faz o teste se o paciente chega com dor de cabeça no momento. Porque a gente acredita que o espasmo dos subhospitais contamina o teste. Então, quando é que nós usamos no Mulligan? Quando o paciente tem história de dor de cabeça unilateral. Predomínio unilateral, sempre. Pode até ser uma unilateral alternante. De cada 10 crises à direita, cada 10 crises você tem 7 à direita e 3 à esquerda. Mas ela é unilateral, tá? Então, quando o paciente tem história, como é essa dor de cabeça? Sempre desse lado, Palmeiras. Você está com ela no momento? Não. Eu procedo ao teste, tá? Mas nós fizemos um curso na Espanha até com o Pepe Guiar, que até é um dos instrutores do Mackenzie, é um cara muito bom. Ele faz qualquer paciente que chegue, entendeu? A gente prefere não fazer pela contaminação do teste. Mas o problema dos testes, a gente tem aí, teve um Delphi Study, né? Para quem também não estiver acostumado, é um estudo que você pega especialistas e vai fazendo várias rodadas. Ficaram lá 18 testes, desses 18, 11 ficaram caracterizados como utilizáveis pela maioria deles, mas nenhum deles era o teste capaz de detectar exatamente um tipo de cefaleia, né? O teste de flexão-rotação, sim, se ele for positivo, ele detecta que a cefaleia é grande chance de ser cervicogênica. Mas o grupo de Ribeirão tem feito e tem encontrado também outras disfunções como migrânia, que teoricamente a migrânia ela é genética e é um processo cerebral, ela não tem nada a ver com a cervical, e encontra, às vezes, em algumas pessoas, né, um teste positivo. Então, tem muita coisa para a gente olhar ainda. Né? Mas o teste é um teste ótimo para ser feito. Entendi. Não, quem quiser saber mais sobre o teste, vai lá na página do Palmiro, tem uma publicação lá recente, não foi, Palmiro? Mas acho que uns 15 dias você fez, tem. Não foi? Fiz. Tem uma publicação explicando tudo isso aí do teste, tá? E esse teste é um teste que tem um bom embasamento científico. Então, o Palmiro já explicou mais ou menos como é que usa. Se tiver alguma dúvida, vai lá na página, lê tudo lá. E se tiver dúvida ainda, pergunta ou para mim ou para o Palmiro, que a gente vê como é que a gente consegue te ajudar aí, tá? É um teste... A Mariana Tomari já pediu o curso de Mulligan avançado aí, Palmiro. Não sei se... Tem um marcado lá no Peru, ela tá sabendo. Vai ter um no Peru, se o Covid deixar em dezembro, pelo menos vão tomar um pisco para comemorar. Tá certo. Então já tá marcado, Mari, fica tranquila. Agora, Léo, tem um outro teste que é interessante, que esse é mais recente, tem praticamente poucos artigos, porque o teste de flexão-rotação é legal, mas virou um pouco ciência salame, né? Você sabe como é que funciona, né? Sim, teste de flexão, rotação em criança, teste de flexão, né? Aí o cara publica 10 para fazer número também dos artigos, né? Exato. Então, mas tem um que chama teste de rotação axial C0, C2, que foi um pessoal do Mulligan que desenvolveu, que é o Saput, e esse é um teste que a gente vai começar a trabalhar muito em cima dele agora, mas está muito no início. Então tem mais coisa vindo aí. Tem mais coisa? Tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Palmiro, o que a gente pode considerar uma red flag para o paciente com cefaleia? Então, o que a gente tem que acender o alarme e falar assim, não é para nós. O Dan pôs um PDF aí. Dan, escreve do que é esse PDF, por favor. Aí acho que era do teste de flexo rotação que a gente está falando. Mas só escreve aí, por favor, para o pessoal poder pegar. O Dan botou qual dos dois que o Dan botou aí, Léo? Qual que o Dan botou aí? Eu não sei, eu pedi para ele escrever. Tá, eu não consigo, daqui a pouco ele escreve aí. Mas assim, tá bem, tá tranquilo. Para cefaleia? Então, Léo, eu acho muito legal a história das red flags terem vindo para a nossa profissão. Eu acho que porque se a gente quer como profissão se tornar assim, um primary care, um profissional de atenção primária, de o cara buscar a gente antes de buscar o médico, eu não digo privadamente, que isso já acontece na parte privada, mas eu digo institucionalmente. A gente precisa
conhecer isso aí. Isso aconteceu nos Estados Unidos, a história das red flags. Eu me lembro que até estava lá num curso em Atlanta, isso foi em 89, 90, talvez 89, e o que aconteceu? 3 estados americanos naquela época ganharam dinheiro, ganharam o direito de se tornarem os fisioterapeutas profissionais de atenção primária. A Associação Americana ficou doida, né? Os caras falaram, vai ter processo pra caramba contra a gente. O que a gente precisa fazer? Reunir as pessoas mais experientes, e tinham várias pessoas que trabalhavam no hospital, trabalhavam com a patologia, e aí, a partir dali, eles falaram, como é que a gente vai começar? Bom, pelo menos não vamos fazer merda, vamos começar, o paciente veio pra gente, a gente sente, dá para matar a bola no peito e sair jogando, vamos dar um chutão para frente. E aí, falaram, vamos pegar o modelo médico, e o modelo médico já tinha as red flags, principalmente para a coluna lombar. Então, essas bandeiras vermelhas, elas são situações anatômicas que vão levar uma suspeita. Um sinal vermelho você não atravessa, né? Você para, aqui no Rio atravessa para não ser assaltado, mas você para, espera ele abrir, e é mais ou menos isso que você tem que fazer, passa a bola para alguém para conseguir. Nas cefaleias, é interessante, mas como essas cefaleias primárias são as mais prevalentes, né? Você pegar a cefaleia cervicogênica, vai ser 15%, 20%, se você tiver boa vontade do autor, né? E as outras estão lá com 70%, 80%, as primárias, 60%. Então, elas são mais prevalentes. É raro que alguém vá diagnosticar uma red flag no seu consultório, Tá. mas que trabalhando com cefaleia, mas você precisa saber. Uma que pode ser comum, não é tão comum, a gente já até conversou sobre isso, é a dissecção da artéria vertebral. E aí, se o cara chegar realmente com os 5 Ds, diplopia, disartria, disfagia, drop attack, que é desfalecimento, e dizziness, que é vertigem, os 3 Ns, náusea, numbness, stagno, e um I de instabilidade postural, na história clínica você nem faz nada, certo? Sim, sim. E porque o padrão que aparece na região temporal, na região occipital, é muito comum com o padrão das cefaleias. Sim. Então, é muito difícil só pelo padrão você conseguir diagnosticar. Mas se tiver essa história clínica, você já esquece. Agora, se o paciente tem lá seus 50, 60 anos, né? Ou menor de 10 anos, aparece com uma dor de cabeça violenta, ele precisa ser investigado, né? Mas se é uma jovem que tem uma migrânia, uma enxaqueca, que está lá desde 13, 14 anos, desde a primeira menstruação, e ela teve dor de cabeça a vida toda, você não vai investigar. Mas se ela tiver uma dor que foi muito diferente do que ela sempre sentiu a vida toda, precisa investigar. E pode ser que ela tenha algo por trás daquilo ali. Aquela cefaleia também que a gente chama em trovão, né? Que é um thunderclap headache, que parece que a cabeça vai explodir. Essa precisa investigação. Até Adriano publicou um artigo do Jost, que ele fez um resumo muito bom, Pesolato, outro dia na página dele também, que é uma página muito útil. Então, se a cefaleia começar a aumentar com frequência, intensidade, tem que ver. Aquela cefaleia contínua também, ou cefaleia noturna, às vezes precisa investigar. A gente tem dentro das cefaleias que a gente chama de trigeminais autonômicas, algumas que podem dar dor de cabeça à noite. A cefaleia hípnica, por exemplo. Eu já até publiquei no grupo do Head and Neck também, que o pessoal pode seguir. Lá na bio tem várias coisinhas de cefaleia, um pouquinho mais para o público, mas dá para os físios também que estão começando a pegarem. Se a cefaleia é de início recente, você tem que olhar. Cefaleia noturna, a gente falou. Toda cefaleia que vier com alteração neurológica, ela tem que ser avaliada. E qualquer cefaleia atípica, né, que não tenha, e se não estiver respondendo com o tratamento correto também, você avalia. Entendi. Aí precisa fazer uma investigação. Na maioria das primárias, não necessita nem muitos exames complementares, mas como existe às vezes, o grande problema no campo da cefaleia é o overlap, a sobreposição de padrões. Você tem elementos, por causa da própria classificação, de cefaleia primária, por exemplo, cefaleia enxaqueca com cefaleia tensional. Enxaqueca com cefaleia cervicogênica. Os padrões, às vezes, são muito próximos, porque a classificação usa padrões, né? Então, sim.
Você acaba ficando com coisas que fazem uma sobreposição e você precisa esclarecer. E dentro da secundária, você tem... Eu estava ontem escrevendo até lá para o Head and Neck um artigozinho sobre hemicrânia paroxística, porque você tem hemicrânia contínua, que até vai sair amanhã, tá? O Vinícius está revisando. E a hemicrânia contínua tem uma forma secundária dela, que é tumor que está por trás. Contínua não, na paroxística. Então, mesmo ela tem que ser investigada, sendo primária. Entendi. Então não é tão simples a brincadeira assim, né? É um sintoma bem complexo. Cefaleia é complexo. Cefaleia é algo bem complexo. Me fala uma coisa, para entrar no grupo do Head and Neck, como é que faz? Que o pessoal daqui a pouco vai começar a perguntar também. Onde que está o link para poder ir lá? Tá Vinícius, que eu não tenho... Não, é o Head and Neck Fisioterapia, mas não sei qual. Acho que pegando aí no Instagram vai, Head and Neck Fisioterapia, né? Então é o seguinte, quem souber, bota aí, porque daqui a pouco vão começar a perguntar, já escreve aí quem sabe como é que faz para ir lá, que depois o pessoal começa a perguntar e a gente não sabe o que fazer. Mas, porque lá é só dor de cabeça, dor cervical, basicamente é isso. Basicamente dor de cabeça lá, então é mais específico, né? Palmiro, vieram algumas perguntas aqui, ó. Espera aí que eu vou pôr aqui. Espera aí que vem uma pergunta. Aqui, ó. A Aninha Cecília, ela perguntou: você atende com frequência cefaleia em crianças? Não com muita frequência, mas já vi alguns casos. É um outro campo, um campo novo de atuação, mas que a gente não recebe muito paciente dos médicos. Então, eu acho que para isso a gente teria que ter uma campanha até de ver onde a fisioterapia pode entrar para captar um pouco mais, né, esse tipo de paciente. Tá. Mas é um capítulo à parte, e muito bom essa área aí. Sim. E o Eduardo Castro, ele está perguntando se tem algum teste ou sinal clínico que diagnosticaria uma cefaleia de origem oculomotora. Eu acho que nem tem essa classificação, né? Ela não entra como uma... Entra algumas disfunções lá na classificação, mas não especificamente dessa forma. Não sei se ele está querendo dizer com... Eu também não entendi o que o Eduardo quis dizer com... Ele colocou cefaleia oculomotora, deve ser de origem ocular, né? Alguma coisa assim. De origem ocular acontece muito em crianças, existe esse componente em crianças, né? Mas você pode ter, às vezes, em adultos também. Mas não tem nenhum teste específico, né, para isso. Tem os testes médicos, né? Não estou falando de fisioterapia ou de terapia manual, não. Mas agora, existem alguns testes que são feitos, né? Aquele livro do Inhac lá, que é do RPG, que fala dos olhos e essa relação. Essa é uma área que precisa ser muito explorada ainda. Essa área praticamente não tem nada cientificamente. Tem ótimas ideias, os trabalhos do Foucault, daquela coisa toda, mas aquilo precisa ainda entrar no campo científico. As ideias são boas, a plausibilidade é boa. Vamos ver se deslancha. Vamos ver até onde vai, né? Aí é que é o negócio. Um beijão pro Fábio Rodrigues lá de Curitiba, que ele colocou aqui, headandneckfisioterapia.com.br. E olha, a gente tem uma vantagem, Palmiro, porque o pessoal que está assistindo a live já tira a dúvida da galera, entendeu? Porque assim, ó... Aí que tá. Tem Juliana Barcelos, Heráclito, tem Dan, tá todo mundo aí tirando dúvida. Então a gente vai falando e eles vão tirando a dúvida do pessoal aí. É bom, que é só a galera boa que já tá aí, pode tudo professor, né? A gente faz o seguinte, a gente conversa de qualquer coisa, deixa eles tirando a dúvida da galera aí. Ótimo. Ô Palmiro, deixa eu te falar uma coisa. Sempre quando a gente tem a Quinta-feira dos Monstros, tem uma pergunta, que é a pergunta que eu faço questão de falar, porque assim, ó, a gente tem muita coisa sensacional dentro da nossa área da fisioterapia, da terapia manual, mas a gente tem muita coisa ruim. Então a gente sempre tem uma pergunta que eu faço questão de fazer no final, que é assim, ó, é a pergunta merda. Então, o que é uma merda, Palmeiras? Você que é uma referência pra gente, o que é a merda? Ó, vai até vir a merdinha aqui, ó. O que é uma merda, Palmeirão? Fala pra nós. Bom, eu posso falar, assim, algumas coisas.
É, eu acho que eu tenho um problema maior que eu tenho é com a hipocrisia, entendeu? Eu, por exemplo, nessa coisa da pandemia, eu vi médicos falando, eu não estou entrando em juízo aqui, na Sim, televisão sim, mal da cloroquina e prescrevendo no hospital. Então, eu não gosto de quem fala uma coisa e faz outra, né? sim. Essa eu acho que é uma merda para mim. Agora, Grande, uma merda dentro da dor de cabeça é você não reconhecer uma dissecção em curso da artéria vertebral. Essa, com essa é certeza. uma merda. Ó, e isso é uma coisa, eu vou até falar. Isso é uma coisa assim, ó, é um tema muito polêmico. Até a gente até tinha conversado se a gente ia falar sobre isso. Porque assim, a gente tem o risco da manipulação cervical, manipulação vertebral da cervical. A gente tem o risco, a gente tem os testes, né? Os testes preditivos. Eles não dizem muita coisa. Então, assim, eu vou até te pedir, a gente vai fazer uma live só disso depois. Entendeu? Porque eu acho Vamos, que a gente vai fazer. a gente precisa levar essa informação, porque assim, tem muita gente falando e fazendo manipulação cervical sem saber o risco que está correndo, entendeu? Então eu É. acho que vale a pena a gente fazer um parênteses para isso tudo. Mas, então já fica o alerta, né? Então que a merda é Essa é uma merda. essa E eu é a montei merda. até foi interessante, porque você sabe que esse é um tema tabu, né? A gente ainda tem uns minutinhos, hein? Tem, Esse é um tem, tema tem. tabu dentro das escolas de manipulação. Sim. O Helder Montenegro é muito amigo meu, é lá do ITC, e uma vez conversando com o Helder, a gente estava falando dessas coisas, tal, e ele tinha um blogzinho que eu escrevia naquele blogzinho dele, e eu comecei a escrever um artigozinho desse, né, sobre esse tema. Aí eu colocava assim que isso era um ponto que era controverso e que provocava reações emocionais, afetivas, cognitivas, financeiras. E eu acabei Exato. fazendo um webinar, fiz um webinar para o grupinho de osteopatas e quiropráticos, e eu achei que ia ser muito mal recebida essa ideia. Mas eu tive muita gente, eu vou replicar agora esse webinar online, aí eu estou mexendo nele, né? Sim, Muita gente, e foi muito bom o feedback das pessoas entendendo, porque eu fiz de uma forma que a gente não está acusando ninguém, a gente está exato. colocando o que tem em perspectiva. Então, eu Mas eu acho conduzi que de uma forma muito legal, assim. Mas é esse o ponto. A questão é a seguinte: quando a gente fala a favor de uma conduta e contra outra conduta, eu não estou falando da pessoa. É isso que a gente precisa entender. Entendeu? Exato. Nós estamos falando porque a gente está preocupado com a ciência da nossa profissão. Nós somos fisioterapeutas, nós somos osteopatas, nós somos terapeutas manuais. Então a gente tem que saber exatamente aonde estão as nossas limitações, o que precisa ser estudado, o que não precisa ser estudado, o que falta estudo, o que não falta. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar isso abertamente e parar com esse negócio de levar tudo pro pessoal. Entendeu? Então é muito Exato. complicado isso hoje, sabe? E essa é a minha merda, né? Você não gosta da hipocrisia e eu E não a gosto de gente, tudo levar pro pessoal, né? não, pois é. Eu acho que a gente tem. Ontem aconteceu uma situação assim interessante. Me ligou uma paciente com enxaqueca e que queria, já trata a família e tal, queria um atendimento. Aí eu falei: olha, conversa primeiro com o seu médico, ele te medica, como a gente ainda não reabriu o consultório. Aí o médico dela, que é o médico mais antigo, não, peraí, enxaqueca não é para fisioterapia tratar. Enxaqueca é cerebral. Aí eu falei, tudo bem, você me passa o telefone dele, eu vou conversar com ele, porque acho que conversando, né, Léo, a gente se entende, né? Com Eu certeza. brinco que nós somos coxinhas, mas na minha casa vem coxinha, vem gente do PSOL, vem o Igor, que é do PCO, vem gente do PT, vem o Milton, não tem essa, a gente E eles se saem, entende, não, mas é isso, e eles vão embora vivos, né? vão embora vivos, e me deixam vivo. Então, Tá vendo? o que a gente precisa é ter um diálogo. Aí eu liguei hoje para o médico, mandei os artigos para ele, falei, olha, a gente está se baseando nisso, eu não estou dizendo nunca que a enxaqueca ela é cerebral, eu estou sabendo, papapá, mas existe. Aí o cara leu o artigo, que hoje é feriado, né?
Mandei Sim. cedo, me agradeceu, falou, pô, Miro, quero marcar uma conversa com você. Então a gente se entende, porque eu falei para ele, doutor, vou dizer uma coisa, a gente tem evidências de fisioterapia nas cefaleias, a gente tem para cefaleia tensional e para cefaleia cervicogênica. Se você pegar a literatura e perguntar onde é que você tem evidência, cefaleia cervicogênica, cefaleia tensional. Por que as evidências? Porque é onde a gente tem resultado e esse resultado é duradouro. Porque resultado rápido qualquer um pode ter, batendo papo aqui, Exato. tomando um vinho, fazendo. A gente tem resultado Sim. rápido, passando a mão na pessoa, tem várias coisas. Então, é uma questão de conversa, da gente entrar, porque eu acho que existe um subgrupo que nunca foi detectado, a gente não pode chamar de subgrupo, mas uma via para que a gente atue nas enxaquecas através da coluna cervical no subgrupo específico, que ainda não está detectado, onde a enxaqueca piora uma coisa e a cervical piora a enxaqueca. E é Entendi. confuso isso, Léo, porque essa é uma área... Eu ainda vou escrever um negócio sobre isso, mas é muito complexo isso daí. Sim. Ó, Porque se você tiver um cara... Só para avisar, o perfil do Redneck já tá aqui, ó. Redneck Fisioterapia já entrou aqui na conversa também, viu? Então, quem quiser seguir o perfil já tá aí também. Palmiro. Então, eu ia te falar uma coisa aqui rápida, só para concluir isso aqui, Léo. Você tem, às vezes, o cara tem, durante as crises de enxaqueca, 98% tem dor cervical. E não significa que o problema está no pescoço. Sim. Entendeu? Então, você precisa separar bem essas coisas. Quando o cara tem uma enxaqueca forte, que dá um componente ictal, que a gente chama, que é como se fosse uma epilepsia, ele tem dor no pescoço, tem rigidez. E o problema está no cérebro, é uma sensibilização. Então, a gente ainda precisa estudar mais isso, a gente precisa entender, saber onde a gente entra. Mas eu vejo uma grande avenida nisso aí, sabe? Sim, tem um bom campo de estudo, né? Por muitos anos aí, muita coisa. Com certeza. É uma perspectiva boa. Palmiro, ó, eu vou te agradecer muito por esse papo. Eu que agradeço. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você para a gente fazer uma outra sobre contraindicações de manipulações cervicais, combinado? Manipulações, riscos e benefícios. Vamos falar do bom também, porque existe evidência de manipulação na cervicogênica. É forte a evidência, é Cochrane. Então, maravilha. Então tá combinado. Aí a gente pesa risco e benefício. Maravilha. Combinado. Tá bom, Léo. Obrigado. Prazer, cara. Eu que agradeço. Mais uma vez. Faz o seu agradecimento pra galera aí, que ó, um monte de gente já tá batendo palma pra você. Pode bater palma. Eu quero agradecer muito aí. Não, eu vi várias pessoas, vi o Zé Vicente, que é meu sócio também, do Cabot aí, do PNF, sim. que entrou, e Mariana, Heráclito, todo mundo, eu Dan. Então, eu quero agradecer muito, foi ótimo também ter essas pessoas aí, mesmo os outros que eu não consegui ver aqui na listinha. Mas por estar num dia igual hoje, feriado à noite. Com certeza. Impressionante. Muito obrigado. Assim está ótimo. E a gente vai propagando a mensagem, tá bom? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Palmiro. Obrigado, Léo. Eu bom? que agradeço aí. Beijo grande para todos. Grande abraço. Valeu. Valeu. Tá bom. Abraço. Tchau. Valeu, Palmirão. Vem cá, filho. Eu tô aqui na live ainda. O pessoal tá lá ainda, ó. Vem aqui ver. Olha aqui, ó. Então, é o seguinte, vou falar tchau pra vocês, porque a minha filha já tá vindo aqui, ó, e já tá querendo me tirar. Vem aqui, põe a carinha aqui pra todo mundo ver essa cara. Põe a carinha aqui. Não? Então tá bom. Galera, é o seguinte, adorei a conversa com o Palmiro. É um oráculo de conhecimento, um dos grandes responsáveis por eu estar nessa área da terapia manual. Agradeço a todos vocês. Ela acordou agora, veio até aqui. Então, obrigado a todos vocês. A live vai ficar disponível lá no IGTV. Assistam de novo quantas vezes vocês quiserem. A gente vai fazer outras. E fiquem ligados na próxima Quinta dos Monstros. Tem uma outra pessoa muito legal. Tá bom? Valeu. Se cuidem. Se quiserem a camiseta, página do Tio Sincero. Beijo pra todo mundo. Valeu.